Eu acho que a questão é a identificação. Porque nem todo mundo se identifica com todo mundo, não é? Então, quando você se aproxima de uma pessoa que não é de uma maneira espontânea, ou a pessoa que é alvo do discipulado não se aproxima de você de uma maneira espontânea, eu acho que isso se torna mecânico, né? Então, eu acho que o primeiro passo é o seguinte, que isso aconteça naturalmente, que a pessoa se identifique com você, a sua maneira de ser. Eu já tive, por exemplo, estou hoje com 65 anos, mas eu já fiz discipulado, mesmo já tendo uma certa idade avançada, discipular jovem. Porque ele vê na minha pessoa alguém com quem ele pode compartilhar, ele pode se abrir, ele pode partilhar as experiências. Agora, um fato que eu acho muito importante é nós deixarmos claro isso que já foi falado aqui, é partilhar a vida, não é? Não é partilhar só conhecimento, porque eu acho que ainda existe muita confusão quando se fala de discipulado dentro da esfera de igrejas evangélicas. De certa forma, pode-se criar uma mentalidade do seguinte: mas se eu não tiver o devido grau de conhecimento bíblico, eu não posso discipular. Não, compartilhe a vida com a pessoa, compartilhe a sua experiência, compartilhe como é que foi o seu processo de conversão. Me permitam aqui um exemplo. Nós temos um jovem na nossa igreja, onde eu e o Manuel trabalhamos, que eu abordei ele essa semana, já está com a gente há algum tempo, é um jovem português, e disse assim para ele: olha, nós vamos começar uma classe de batismo, e eu queria saber de você se você quer participar. E ele disse assim: pastor, eu tenho algumas perguntas antes de aceitar esse convite. Eu falei: mande-as para mim, né? E uma pergunta que ele fez para mim foi a seguinte, olha que coisa interessante: pastor, é possível a gente ter fé e ter dúvida? E eu disse assim para ele: seja bem-vindo ao nosso mundo. Porque nós, apesar de todo o conhecimento, de toda a vivência que nós temos no Evangelho, nós temos dúvidas, às vezes nós duvidamos. Existem fatos bíblicos que nós não sabemos explicar, existem textos bíblicos que a gente sabe explicar. E isso para ele trouxe um alívio. E eu estou falando de um jovem, não é? Então, eu acho que mais do que isso, a essência do evangelismo é o partilhar a experiência, partilhar a vida. E isso que o Emanuel falou é muito importante, que eu acho que nós precisamos resgatar. Temos os nossos pais e mães. Porque, por exemplo, eu quando me converti na década de 80, eu tinha uma mãe espiritual. E eu me lembro nessa caminhada, quando ela chegou às portas da morte, semanas antes dela falecer, ela foi na minha casa e disse para mim, e ela doente, muito doente, ela falou assim para mim: eu só vim aqui fazer uma coisa. Eu falei: o que é? Ela falou: nunca deixe Jesus. E ela voltou para casa, eu levei-a para casa, dias depois ela faleceu, mas era uma pessoa que se preocupava, né, com quem a gente partilhava dúvidas, as necessidades. Eu me lembro, nós morávamos no 3º andar, ela morava no 4º, e ela descia toda terça-feira, e nós dobrávamos o joelho à beira da nossa cama, eu, minha esposa e ela, e nós tínhamos toda terça-feira um tempo de oração. Então, isso é muito importante.